Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Moura, auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês, e Deus nos permite mais uma oportunidade de trazermos a poderosa palavra de Deus aos vossos corações. Eu louvo ao Senhor, porque Ele é o provedor de oportunidades, e essa oportunidade que Ele nos dá desta noite, para trazermos a poderosa palavra de Deus sob o tema, o discipulado e o crescimento da igreja. O discipulado e o crescimento da igreja. Quero louvar a Deus pela vida de todos os seguidores que nos acompanham nas ministrações, nas lives, e quero dizer a você que está me assistindo, os que ainda irão me assistir nessa ministração, que quero pedir que você visite o nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e deixe o seu ok, acionando também o sino de notificações para estar recebendo mensagens, pregações, aulas que serão postados no nosso canal no YouTube. Inclusive já tem vídeo novo no canal, uma palavra poderosa para abençoar a tua vida, edificar a tua vida, várias mensagens da parte de Deus. Eu quero, nesse momento, fazer uso da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Diz-nos assim a poderosa palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até o versículo 20 temos lido a poderosa palavra de Deus. Quero dirigir a Deus uma palavra de oração. Soberano Deus e eterno Senhor, mais uma vez, Senhor, nos encontramos em Tua presença para, na oportunidade, levarmos a poderosa palavra de Deus aos corações de muitas pessoas que assistirão essa mensagem. Que o Senhor venha abençoar cada vida, cada coração, através da Tua poderosa palavra. E que a Tua palavra, Senhor, venha continuar edificando vidas. E pedimos a Tua graça nessa ministração, tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus é o provedor de oportunidades e Ele nos dá mais uma oportunidade de estarmos reunidos para, agora nesse momento online, para trazer a poderosa palavra de Deus. Eu me refiro à palavra reunidos porque nós estamos, de fato, reunidos no mesmo parecer, no mesmo objetivo de ouvir a poderosa palavra de Deus. Antes de iniciar a ministração da palavra, quero pedir que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos, faça uma sala de vídeo, de grupos, para que a palavra de Deus possa também edificar muito mais pessoas. O tema que nós iremos falar esta noite é o tema, o discipulado e o crescimento da igreja. Discipulado e o crescimento da igreja. Quando nós falamos, querido, de discipulado, nós estamos falando de uma atividade indispensável da igreja que está ao lado, ligado diretamente à evangelização.
essa evangelização, que é a missão prioritária da igreja, de levar o evangelho de Jesus a toda a criatura, conforme o que nos ensina Marcos 16 e o versículo 15. Então, a evangelização e o discipulado, elas são duas atividades conjuntas. Não há como trabalhar com o discipulado sem a evangelização. Essas são duas tarefas indissolúveis, ou seja, inseparáveis, que estão relacionadas à suprema missão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura e ensinar as nações. No texto em apreço, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 ao 20, quando Jesus diz, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, na nova versão internacional, versão NVI, está escrito assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, nós como igreja devemos entender o que quer dizer o discipulado. Essa tarefa tão importante, diretamente ligada à evangelização. E o tema da mensagem esta noite é o discipulado e o crescimento da igreja. Portanto, para nós aprofundarmos esta noite nessa mensagem, eu quero trazer a vocês a definição dos termos para entendermos melhor o que vem a ser discipulado. Quero destacar aqui a palavra discípulo, a palavra discipulador e a palavra discipulado. A palavra discípulo é o termo no original grego que quer dizer matités. Matités significa um aprendiz e seguidor. Descreve aquela pessoa que aceitou a Jesus como Salvador e tem agora a iniciativa de seguir o seu mestre e aprender também com ele. Então a palavra discípulo, ela descreve um aprendiz e um seguidor, aquele que segue as pisadas do seu mestre. Mas para aprofundar ainda acerca da palavra discípulo, discípulo é uma pessoa cujo compromisso principal na sua vida é de seguir a Jesus, desenvolver-se para ser como Jesus e também fazer a vontade dele. Quando nós observamos o seminário de discipulado da IEADESE, elaborado pelo nosso mestre, pastor Raifran Batista da Silva, ele destaca na apostila do seminário e também no livro Manual Básico de Evangelismo e Discipulado, ele destaca esses três termos, o que vem a ser discípulo, discipulado e discipulador. Então ele se refere que o discípulo é uma pessoa cujo compromisso principal na vida é seguir a Jesus, desenvolver-se para ser como Jesus
e fazer a vontade dele. O termo discipulado descreve a relação pessoal e comprometedora aonde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus a se aproximarem dele e assim reproduzir. Então, o discipulado, ele é uma atividade tão importante na igreja que cada crente precisa entender a importância do discipulado, para que cada crente venha praticar essa atividade tão necessária, que é a continuação da evangelização. Por exemplo, quando oramos por alguém aceitando Jesus como Salvador, nós precisamos, após ganhar essa pessoa para Jesus, cuidar, fazer o acompanhamento, fazer a assistência até o momento que aquela pessoa passa a andar com as suas próprias pernas, passa a servir a Deus com a sua mente, entendendo o que é ser um discípulo de Jesus. Nós aprendemos aqui durante o primeiro ponto desse termo sobre o discipulado, que o discípulo é uma pessoa que tem um compromisso principal na vida de seguir a Jesus, de desenvolver-se para si como Jesus e fazer a vontade dele. E no processo do discipulado é a relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro, ele ajuda outro discípulo de Jesus a se aproximarem dele e assim reproduzir. Ou seja, se você entender bem o que é o discipulado, que ao orar por uma pessoa aceitando Jesus como Salvador, você depositar o seu tempo em ajudar aquela pessoa, orientando, observando aquela pessoa no seu crescimento, ajudando no seu crescimento espiritual. Quando essa pessoa se firmar com Jesus, ela vai passar a reproduzir todo aquele ensinamento no processo do discipulado que você passou para esta pessoa, essa pessoa vai passar aos outros discípulos que chegarão à igreja. E o discipulador, queridos, é nada mais do que um guia, um orientador espiritual que tem a relação íntima que eu me refiro, de crente, de aproximação da pessoa nova convertida, é o guia, o orientador espiritual que tem a relação íntima e comprometida com alguns seguidores de Jesus Cristo para ajudá-los a crescer de forma pessoal em sua vida, em sua identidade cristã, como filho de Deus e com os nossos irmãos, membros da família de Deus, buscando desenvolver-se o seu caráter cristão e a sua capacidade ministerial. Nós precisamos entender como igreja que nós fomos chamados por Cristo e a função de discipulador cabe a cada crente. Porque quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, quando o Evangelho é anunciado, pessoas aceitam Jesus como Salvador e nós agora, ao ganhar alguém para Cristo, devemos depositar o nosso tempo em ajudar aquela pessoa. Esse é o equilíbrio de crescimento da Igreja do Senhor Jesus, duas atividades indissolúveis, a evangelização e o discipulado. O discipulado é a continuação da evangelização. Um certo escritor disse que a igreja, ela é uma ótima parteira, mas uma péssima pediatra. Pastor, o que quer dizer essa expressão? Quer dizer
que a igreja ganha muitas vidas para Cristo, porém perde muitas por não ter a iniciativa de cuidá-las. Então, quando o escritor disse que a igreja ela é uma ótima parteira, mas uma péssima pediatra, está se referindo que nós ganhamos muitas vidas para Jesus, mas não depositamos o tempo no acompanhamento, na integração desta pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. Que possamos, queridos, corrigir o nosso erro e olhar para o processo do discipulado como algo necessário, como algo indispensável para o crescimento da igreja. E o tema da ministração esta noite é o discipulado e o crescimento da igreja. Observando o livro do pastor Raifran Batista da Silva, nosso pastor, mestre, no Manual Básico de Evangelismo e Discipulado, o pastor Raifran destaca, tanto nesse livro citado, como na aportilha de discipuladores da IEADESE, ele destaca uma coisa muito importante sobre David Copperfield. Ele fala sobre o seu livro A Formação de Discipuladores. Ele mostra aqui 3 alicerces que nós devemos entender acerca do discipulado. Primeiro, ele destaca aqui que nós devemos entender bem o que é o discipulado. Quando nós entendemos bem o que é o discipulado, nós passamos a colocar em prática essa atividade importante, que vai nos dar o crescimento da igreja. Em segundo lugar, ele mostra que nós devemos estabelecer a visão do discipulado. Por que nós devemos estabelecer a visão do discipulado? Porque a visão do discipulado vai nos levar a nós termos uma visão de crescimento equilibrado. Vejam só, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador e é acompanhada pelo processo do discipulado até a sua formação, eu me refiro à base de alicerce espiritual, nós entendemos que essa pessoa vai se firmar na igreja e vai passar essa experiência para os que ainda chegarão na igreja. Eu quero simplificar e mostrar que o discipulado é o alicerce da nossa construção espiritual. Como assim, pastor? É como nós conhecemos na construção civil como baldrame. O baldrame de uma construção é o que dá sustentação para toda a estrutura de uma casa, ou de um prédio, de um edifício. Tudo está decorrente do alicerce do baldrame. E se um construtor levantar uma casa sem baldrame, essa casa, sem alicerce, tem o seu prazo de cair e desmoronar. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 24, que diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a chuva, veio tudo contra aquela casa. E aquela casa não caiu, porque estava edificado na rocha. Porém, diz também aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, é comparado ao homem que não tem entendimento, a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e veio a chuva, o vento, e grande foi a queda daquela casa. Portanto, querido, o discipulado é o baldrame da nossa construção espiritual. Se nós assim tivermos a visão correta do discipulado, a igreja do Senhor Jesus vai dispor de mais obreiros, de mais pessoas preparadas para nós darmos continuidade ao ide do Senhor Jesus, que é levar o evangelho a toda criatura. Deus conta comigo e também conta com você. A segunda visão, a primeira visão é entender o que é discipulado.
Segundo, entender a visão do discipulado. E a terceira é desenvolver os métodos de fazer discípulo. E aqui quero destacar que quando eu e você, quando nós pregamos a poderosa palavra de Deus, nós ganhamos almas para Jesus. Mas quem convence o pecador é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quem faz convertidos à luz da Bíblia é o Espírito Santo. Mas a missão, querido irmão e amigo, de fazermos discípulos, essa missão é minha e sua. Nós temos a responsabilidade, da parte de Deus, de fazermos discípulos para o Senhor Jesus. Por isso que o tema importante que eu vos trago aqui esta noite é o discipulado e o crescimento da igreja. Por que que o discipulado da igreja é muito importante? Primeiro, é muito importante porque é um mandamento do Senhor Jesus. Ele disse em Mateus, capítulo 28, versículo 19, dizendo: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando nós observamos aqui o versículo 19 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, nós encontramos aqui três verbos, no capítulo 28, versículo 19 e 20, três verbos. O verbo fazer, o verbo batizar e o verbo ensinar. Então a missão de fazer discípulo é nossa. Quem faz discípulo, irmão, de Jesus, é eu e você que devemos fazer. E para isso Jesus conta com cada um de nós. E eu espero nessa ministração abrir a tua mente, o teu entendimento, para nós entendermos essa tarefa tão importante para o crescimento da igreja de forma equilibrada. Em segundo lugar, porque é importante o discipulado, porque é a maneira bíblica e prática do crescimento integrado à igreja. É também a forma mais eficiente para a igreja crescer de forma espiritual. E também, quando nós observamos acerca do discipulado, nós entendemos o seguinte, que o discipulado ele é importante. Por que que ele é importante? Por que é importante fazer discípulos? Quando nós observamos a essa pergunta, por que é importante fazer discípulos? Porque segundo as secretarias de missões, a igreja tem grandes facilidades de ganhar almas, mas tem grande deficiência na hora de cuidar destas por falta de planejamento, de organização e falta de interesse, falta de amor. E quando nós observamos essa expressão, isto nos leva a perder quase 90% de toda a colheita anual. Então, de cada 100 novos crentes após um ano, só 20 permanecem congregando e só 8 chegam ao batismo em águas. E perdemos assim cerca de 85% daquilo que nós ganhamos para o Senhor Jesus. Lembra de que o escritor disse que nós somos, na maioria das vezes, uma ótima parteira, mas uma péssima pediatra. Se nós corrigirmos essa parte, nós vamos contribuir de forma tão importante para o crescimento da igreja. Por isso que o discipulado é importante. Por isso que é importante fazermos discípulos. E Jesus conta com cada um de nós. Quero também ainda mostrar a consequência que acontece pela falta do discipulado. Quando nós observamos essa expressão consequências por falta de discipulado, eu estou me referindo aos resultados negativos por falta do discipulado. E eu quero destacar alguns aqui
destacar apenas 4. O primeiro que eu quero destacar aqui, a consequência por falta de discipulado, é crentes espiritualmente doentes, deficientes espirituais, porque não foram bem cuidados no início da sua fé. Em segundo lugar, nós temos uma diminuição na dinâmica, no ímpeto evangelístico, porque eles não foram orientados na sua base. É isso que eu quero que você entenda. Também há uma queda no crescimento da igreja em geral por falta do discipulado. E, por último, nós encontramos uma baixa frequência na EBD, na nossa escola bíblica dominical. Então, queridos, essas são as consequências por falta de discipulado. É por isso que se o discipulado ele está sendo de forma atuante, a igreja cresce de forma equilibrada, de maneira que na EBD nós temos um público relevante para a edificação da igreja, bem como também futuramente esta igreja vai dispor de apresentação de muitos obreiros para trabalhar na seara do mestre. O objetivo que eu e você devemos ter à luz da Bíblia é que o discipulado deve ser tão importante, indispensável para o crescimento da igreja. Quero citar aqui para você que nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos pregar o evangelho de Jesus. Em 2 a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 2 está escrito, quando Paulo escreve pessoalmente a Timóteo, ele diz: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitirem a outros. Olha aqui a missão do discipulado, muito importante quando Paulo fala para Timóteo. Ele diz: o que da minha parte ouviste, de muitas testemunhas, também transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também instruir a outros. Idôneo aqui é que sejam capazes de instruir a outros. Agora eu vou ler a mesma referência na nova versão internacional, que é a NVI. Diz assim: e o que de mim entre muitas testemunhas ouvirtes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aqui está um dos objetivos do discipulado, que é fazer com que nós levamos de forma rotativa esses ensinamentos para a edificação da igreja. Se uma pessoa bem discipulada, ela vai aprender e vai passar a discipular também outros. É isso que é importante. Quero falar agora sobre o objetivo do discipulado. O discipulado tem um objetivo. E o objetivo aqui principal é a integração do novo na fé. A integração do novo convertido na igreja. E essa integração do novo convertido na igreja depende muito, querido irmão, dos 3 alicerces de David Copperfield, no livro A Formação para Base de Discipulado, Formação para o Discipulado, Formador de Discipulado, que ele diz: devemos entender o que é discipulado, devemos entender a visão do discipulado e também desenvolver os métodos do discipulado para fazermos discípulos. Então o objetivo aqui é a integração. Eu gostaria nesse momento de mostrar a você, baseado na Bíblia Sagrada, sobre integração. Quero trazer o exemplo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quero falar sobre Samuel e Eli. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Isso fala de integração. Quando o menino ele foi levado ao templo
e ele já ouvia a voz de Deus, ele ouviu pela primeira vez e foi a Eli e disse: o Senhor me chamou. E ele disse: vai dormir, meu filho. Isso foi pela segunda vez. Na terceira vez ele ouviu também e voltou a Eli como das outras vezes. E ele disse: vai dormir. Na terceira vez, Eli disse para Samuel: quando ouvires novamente, diga: fala, porque o teu servo ouve. E a palavra de Deus mostra, lá no capítulo 3 de 1 Samuel, que Samuel foi consagrado à casa do Senhor. E nós podemos entender isso como interpretar isso aqui como uma conversão. Quero trazer aqui para você. E Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E ao ouvir a voz de Deus, por 3 vezes, ele precisou de um orientador. Aqui o orientador está na função do discipulador, do guia, que é um orientador espiritual. Então, aqui nós observamos que, ouvindo Samuel, precisou de Eli. Eli orientou Samuel naquilo que ele deveria fazer. E Eli ensinou como Samuel deveria responder. Observe aqui que Samuel está na qualidade de discípulo e Eli de discipulador. Aqui, orientando na forma como ele precisava ser orientado. Então, Eli ouviu quando Samuel precisou, por isso que você, como discipulador, deve ouvir o novo convertido quando ele precisar. Em segundo, orientou naquilo que ele deveria fazer. É isso que o discipulador faz, orientar o novo na fé. Em terceiro, também Eli orientou como ele deveria responder. E o discipulador deve fazer exatamente isso. Responder corretamente, fazer corretamente, conforme a orientação do discipulador. Então, o resultado dessas instruções foi que Samuel crescia diante de Deus e não se desviava da sua lei. E todo Israel conheceu que ele era profeta. Olha aí, se você fizer, querido irmão, querido obreiro que está me assistindo, o seu papel de discipulador, a palavra de Deus nos ensina que o discípulo que está sob o seu cuidado, ele não vai se desviar da lei do Senhor, ele vai crescer a cada dia, vai se desenvolver e vai dar frutos para a glória de Deus. Exemplo de integração no Novo Testamento. Jesus integrou os 12. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus desceu do monte e ele chamou para ele o que ele mesmo quis. E a Bíblia diz: e eles vieram para ele e vieram para estar com ele. Depois é que ele os enviou. Essa expressão vieram para ele, para estarem com ele, isso fala de instrução, isso fala de ensinamento, isso fala de preparação. Jesus preparou um grupo de 12 homens para dar continuidade a essa obra tão importante que é levar o evangelho ao mundo inteiro e, na sequência, o discipulado. Também quero citar o exemplo de que Filipe integrou Natanael, Filipe integrou o eunuco, lá em Atos, no capítulo 8, e Barnabé integrou Saulo, o apóstolo dos gentios. Por isso, querido irmão, o discipulado e o crescimento da igreja é importante. E Deus conta com você. Deixa eu fazer uma pergunta retórica para que você responda para Deus. Quantas almas você já ganhou esse ano para Jesus? E quantas almas que você ganhou para Jesus, você acompanhou, você cuidou? Ou será se você negligenciou essa tarefa tão importante? Deus conta contigo. O grande privilégio que Deus deu a mim e a você como igreja, deu a nós, para ganharmos almas para Jesus, Ele não escolheu os anjos para essa tarefa, mas Ele escolheu a mim e a você. Portanto, querido, mude de mentalidade, mude de atitude e se torne cada vez mais útil na seara do Mestre, ganhando almas para Jesus e também cuidando por meio do discipulado. Eu quero encerrar essa live aqui falando para você. Portanto, o nosso objetivo principal é despertar
individualmente cada crente a dedicar-se com perseverança e devoção ao ministério do discipulado. Formemos evangelistas, mas não nos esqueçamos dos discipuladores. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e também o teu trabalho e você, querido obreiro, o teu ministério. Não esqueça, Deus te ama, Deus conta com você, Deus quer te usar poderosamente. Coloque em prática todas essas instruções que você acabou de ouvir nessa ministração. Eu quero encerrar lembrando mais uma vez, visite o nosso canal no YouTube, PR Moura Alves Oficial. Vai lá, deixa o seu ok, inscreve no canal, deixa o seu ok, acione o sino de notificações para receber as mensagens que serão postadas no canal no YouTube. E nós temos vídeo novo no canal, uma palavra poderosa com o tema O Namoro que Agrada a Deus, sem falar em várias outras mensagens que Deus nos deu para edificar a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero nesse momento dirigir uma palavra de oração, encerrando essa live. Querido e eterno Deus, te louvo, te glorifico esta noite pela vida de muitos que me assistem neste momento, muitos que serão alcançados por esta palavra. Abençoa, meu Pai, o teu povo, que o teu povo venha entender o que é o discipulado, que venha entender a visão do mesmo, estabelecer, desenvolver os métodos para fazer discípulos. Senhor, abençoa a vida de todos nessa ministração com o tema o discipulado e o crescimento da igreja. Abençoa, Senhor, todos em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida poderosamente.